E para a gente falar sobre o encontro de líderes mundiais, vamos conversar agora com Leonardo Paz Neves, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, obrigado pela gentileza, obrigado pela entrevista. E eu queria começar já perguntando, essa é a Assembleia da ONU mais tensa, mais movimentada das últimas décadas, dos últimos anos, pelo menos? Boa tarde. Do Renato, todos estão aqui com a gente. Parece que sim. Eu acho que tem um conjunto de temas que deixa essa reunião agora com um teor de complexidade muito grande, né? É verdade que você já tinha o conflito em Gaza já nos 2 anos passados, também já tínhamos o conflito na Rússia nos 2 anos passados. Só que o ingrediente Trump, nesse contexto, eu acho que ele acaba escalando essa tensão, porque você basicamente não só tem uma escalada de tensão pelas políticas recentes mais dos Estados Unidos, que tem impactado vários países. O Brasil é um deles. O Brasil, de fato, é um dos países mais afetados pelas ações americanas, não só pela questão do tarifaço em si, mas pela ideia de poder do governo americano ter a capacidade ou ter o interesse de intervir politicamente em outros países. Isso vai ocorrer em outros casos também. Outros países acabam sendo afetados proporcionalmente sobre isso. Mas tem um elemento interessante dessa confusão toda, que é justamente o distanciamento, de certa maneira, que os Estados Unidos vai ter, não só com seus países rivais ou países neutros, ou agora também com os aliados. Os Estados Unidos e a União Europeia também não vivem um bom momento entre eles. O caso de Gaza, que já foi um caso bastante discutido no passado, inclusive a ideia de solução dos Estados, a qual o Brasil adere, agora ganha alguns aderentes de peso, como o Reino Unido, França, supostamente, Canadá, Austrália, que sempre mais ou menos ali do lado dos Estados Unidos tentavam sustentar a ideia da manutenção da ideia de um Estado israelense, alguma solução alternativa, mas a ideia de 2 Estados passa a ser compartilhada por mais países com mais peso internacional. E como tradição, né, o Brasil abre a Assembleia com o discurso do presidente Lula. O que a gente pode esperar na linha do discurso do presidente Lula? É tradição que não se cite outros países ou a gente pode até esperar alguma referência mais direta a Donald Trump e aos Estados Unidos? O discurso da Assembleia Geral da ONU sempre é um discurso que é feito a muitas mãos, né? Não é uma coisa onde o presidente Lula, ou de maneira geral, quase qualquer presidente, chega lá de improviso e fala alguma coisa. Então, você tem diplomatas muito bem capacitados e informados que vão, obviamente, desenhar um discurso que encaixe toda a linguagem que o Brasil quer colocar. Nesse contexto, eu acho que é razoável crer que o Brasil vai levantar os seus temas tradicionais, como sustentabilidade, combate à fome, pobreza, desigualdade, multilateralismo, o que por si só, de certa maneira, já é uma crítica, de certa maneira, velada ou indireta ao quem vai vir discursar depois, que é o presidente Trump, porque você tem basicamente hoje Lula e Trump, são 2 grandes expoentes que vão, políticos internacionais, que vão colocar visões antagônicas de como o mundo funciona. Então, isso sim, eu acho que vai acabar acontecendo. Nesse sentido, faz sentido também esperar que o Brasil vá defender um pouco a ideia de soberania internacional, de que países não podem sofrer intervenção ou influência de outros países na política doméstica. O caso hoje, por exemplo, de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes também foi sancionada dentro da Lei Magnitsky, dá um gás, dá um pouco mais de fogo nessa situação de que o Brasil, obviamente, tem que responder de alguma maneira. Mas, como você diz, não é tradicional a política brasileira fazer menção direta a um país ou uma pessoa. Outros países fazem isso, os Estados Unidos já fez com muita frequência, especialmente em relação aos detratores, mas não, o Brasil muito provavelmente vai tentar fazer uma crítica, vai ser uma crítica comedida, organizada, mas sem citar nomes, obviamente, numa tentativa de você não elevar mais a fervura. Essa também pode ser uma vitrine para o Brasil falar em meio ambiente. Em novembro, o Brasil recebe a COP30. Esse é o grande evento para o Brasil promover a COP30? Definitivamente, talvez um evento onde você vai ter a maior presença de pessoas assistindo o presidente brasileiro falando no Brasil, por abrir a Assembleia Geral e por ser, obviamente, logo antecede logo o presidente americano. Então, basicamente, todo mundo está assistindo o presidente Lula. Então, sim, é uma excelente vitrine para qualquer coisa que o Brasil gostaria de colocar em pauta, sem dúvida, meio ambiente, que já é um tema tradicional que o Brasil usa esse espaço para demandar, ou melhor, mais apoio internacional e mostrar a importância do tema. Sem dúvida, nesse contexto, vai fazer uma propaganda COP30 em relação ao Brasil. Nada mais natural do que esperar isso.
E a pauta para o presidente Donald Trump? Qual deve ser a linha desse discurso no novo mandato de Trump, agora voltando a representar os Estados Unidos numa Assembleia Geral da ONU por um segundo mandato? Qual que deve ser a linha da fala do Trump? Bom, vamos lá, o Trump sempre, mais uma vez, é muito imprevisível e, como eu disse, esse discurso, de maneira geral, não só para o Brasil, mas para todos os chefes de Estado, ou representantes chefes de Estado, é feito por diplomatas, é feito de forma muito cuidadosa. De todo modo, já é de se esperar certamente que o Trump vai fazer uma grande propaganda do seu atual governo, defendendo as políticas que ele executou recentemente, em que pese que você possa ter críticos, e o Brasil obviamente vai ser um dos críticos desse tipo de política, como por exemplo a questão do tarifaço, naturalmente é de se esperar que ele faça uma grande defesa disso. É imaginar que ele vai condenar, de certa maneira, alguns esforços multilaterais, que ele vai fazer uma boa propaganda da saída dos Estados Unidos do acordo climático, talvez ele vá, obviamente, defender a política do tarifaço, mostrando que os Estados Unidos não está mais sendo, enfim, desprivilegiado ou sendo posto para trás por outros países. Imagino que ele vai fazer alguma referência a Gaza, e nesse caso mostrando apoio a Israel, me parece. Talvez alguma fala em relação ao Irã, até porque teve um ataque americano recente ao Irã, e que parece que a guerra não se prolongou muito após esse ataque. Me parece que ele é bem capaz de ele fazer algum tipo de defesa em relação a esse processo. Creio que ele vai fazer algum tipo de propaganda em relação à tentativa do governo americano de encerrar alguns conflitos via diplomacia. Ele teve ali, de certa maneira, algum sucesso no conflito no Congo, não está tendo sucesso, mas imagino que ele vai dizer que está dizendo que está tendo sucesso em relação ao conflito da Ucrânia, a mesma coisa de Gaza. Então, eu acho que é de se esperar que ele também vai defender um pouco essas posições. Não sei, eu acho que ainda é uma incógnita, quais são os países que ele vai identificar nesse contexto como efetivos rivais, e que ele vai nomear pontualmente para mostrar que são problemas. O Brasil me parece que pode estar dentro dessa lista, o Brasil pode ser um dos citados dentro da fala do Trump, indicando uma contrariedade em relação a coisa que a gente tenha feito aqui no Brasil, como, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.